Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para mais um vídeo da série de dividendos. Neste momento, como podem ver, o plano de dividendos encontra-se aqui com uma rentabilidade relativamente baixa, são neste momento 147 euros, com uma rentabilidade de 0,9%, que traduz então num euro. Neste momento, a título de acelerar aqui um bocadinho este investimento na parte dos dividendos, nós aumentamos os nossos aportes para 29 euros. Eram 15 euros, portanto agora são 29, é quase o dobro, só não são 30, porque agora no plano do Zero à Reforma, como viram no outro vídeo, eu tenho que investir cerca de 21 euros, portanto este 1 euro vem daí, porque o nosso plano estipulado aqui são 50 euros por mês, portanto. E como podem ver aqui, os ETFs estão com uma rentabilidade interessante, desde 0,6%, 1%, 0,6%, 0,3%, 2%, aqui nos 2% já é mais interessante, 1,3%, 0,6%, pronto. Aqui o único que está negativo é o Eurodividend Aristocrats e está tudo bem porque este é um ETF muito para longo prazo. Nesta série de dividendos, claro que as rentabilidades não precisam de ser extraordinárias, porque também temos aqui que ter em conta a questão do pagamento de dividendos. Mas claro, nós queremos sempre investir em ETFs que têm potencial de valorização a longo prazo. Também lembrem-se, quanto mais tempo tivermos ETFs, mais chances tem de a rentabilidade ser muito positiva. Queria só dizer que neste momento temos alguns ETFs novos. Eu acho que o iShares US Property Yield, o MSCI World High Dividend e o Stocks Global Select Dividend 100, ou seja, que os três de cima foram novos. E vou-vos explicar um bocadinho mais o porquê de ter escolhido estes ETFs novos para a série. Portanto, vocês já viram que eu sou muito fã aqui do Excel, apesar de ser um completo nabo, e portanto queria-vos trazer aqui no Excel aquilo que eu fiz. Neste caso no Google Sheets. Portanto, vocês podem ver que aqui, ou seja, estes eram os ETFs que nós tínhamos no plano. Ok, estes ETFs estão aqui, eu até posso pôr aqui a amarelo, que estes ETFs eram os que já tínhamos, portanto vou pôr aqui só, por exemplo, a amarelo. Ok, não, ficou aqui da mesma cor do outro, portanto, espera aí, vou tirar outra cor, vou pôr nada a ver. Portanto, vamos por exemplo esta, mas não tinha aqui laranja, só que esta cor, vamos fingir. É mais um laranjado vermelho. Pronto, foca aqui o vídeo. Como vocês podem ver, então, estes são os ETFs que nós já tínhamos e que tinham esta data de distribuição. Como vocês podem ver, está completamente concentrado em março, junho e agosto e também novembro. Portanto, aqui qual foi o objetivo ao adicionar novos ETFs? E com isto já preenchemos o requisito para os novos ETFs. Portanto, o plano já está cheio com novos ETFs. O objetivo era então aliviar aqui um bocadinho estes meses, porque eu estava a receber mais ou menos então cerca de 5 aqui, 4 ETFs pagam aqui, aqui 5, aqui 4, portanto 4 também aqui, o que era bastante. Aqui o total, eu não sei se estes números estão corretos, eu acho que acabei por não atualizar, portanto esqueçam isto. Mas como vocês podem ver, por exemplo, aqui o iShares UK Dividend foi logo um que foi eliminado porque pagava precisamente nestes meses, portanto nós não queríamos. O Eurostoxx Quality Dividend era aqui um que estava meio-meio porque também pagava nestes meses. No entanto, pagava aqui em fevereiro, em maio, portanto, também, depois tinha aqui estes meses de sobreposição. Portanto, pronto, queríamos aqui outra altura. Portanto, depois estes 3 ETFs eram os mais ideais porque pagavam em janeiro, fevereiro, abril, maio. Pronto, aqui agosto já não era ideal, que já tínhamos 2, era preferível julho. Pronto, mas depois também tínhamos aqui outubro, novembro, que eram as coisas, e dezembro é que já estava muito. Eu queria aqui, sobretudo, também outros ETFs pagavam nesta data, só que neste momento, como eu estudo, não encontrei ainda bons ETFs comuns que eu acho interessante para colocar aqui que paguem em julho. Portanto, no futuro pode ser uma coisa que eu considero, só que neste momento ainda não encontrei. Portanto, quando encontrar, futuramente virá aqui para uma série. Depois o processo de seleção passou então, ou seja, escolhi exatamente este fiquei aqui na dúvida, no entanto voltei a colocar aqui, mas vocês podem ver que, ou seja, o iShares UK Dividend não tinha, só tinha em libras, portanto não queria para evitar a taxa de conversão na XTB, portanto se investisse, por exemplo, na Trading 212 podia considerar investir neste ETF. O Xtrackers Eurostoxx Quality Dividend infelizmente não tinha na XTB. Este também era um excelente ETF porque, por exemplo, aqui a Dividend Yield era de 5% e até era de 0,3% e tinha até um crescimento muito interessante. No entanto, depois sobrou então estes 3 ETFs. No entanto, não significava que nós tínhamos que adicioná-los aos 3. Mas pronto, aqui os dividend yields estavam até relativamente aceitáveis, 4,5%, 3%, 2,3%, já é um bocadinho baixinho, mas também estava tudo bem, porque depois a TER também aqui era mais baixa, 0,25%, mas pronto, aqui tínhamos uma TER um bocadinho mais elevadas, mas aqui um crescimento também muito interessante nos últimos 5 anos, aqui muito, não digo, mas aproximado aqui quase dos 10% ao ano, neste caso aqui até superou. E depois com dividend yield alto acho que justificava. O único que não tínhamos assim tantos dados era este ETF, porque era um ETF mais recente e portanto só tinha aqui esta rentabilidade de há um ano e este dividend yield
No entanto, depois no longo prazo vamos perceber aqui como é que ele se vai comportar e se não estiver dentro daquilo que nós queremos, obviamente vamos sempre a tempo de deitá-lo fora. Ou pelo menos parar de investir nele e no futuro, quem sabe, vender, se não for o momento certo para vender. Mas a partida pelas holdings destes ETFs, isso não vai acontecer. Vamos passar para o Just ETF também para perceber o porquê de termos investido nestes ETFs. Pelo menos aqui esta questão já foi apresentando os dados principais. Vamos só ver as top holdings, ok? O primeiro ETF é o Property Yield dos Estados Unidos. E, portanto, vocês podem ver aqui REITs muito conhecidos. Desde o Prologis, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty Trust, Realty Income, Vici Properties, etc, etc. Portanto, aqui 98% nos Estados Unidos e 1% fora. Mas, sobretudo, concentrado nos Estados Unidos, é precisamente isso que queríamos. No futuro, quando tivermos que ganhar um património maior já exposto aos Estados Unidos, podemos pensar em diversificar para outros sítios. Mas, neste momento, isso não é o foco. Aqui já temos empresas a nível global, portanto no Global Select Dividend, portanto já são empresas não tão conhecidas, pelo menos eu não conheço tão bem estas empresas, vocês podem conhecer. No entanto, claro que também depois dei uma olhadela nestas empresas, acredito que depois, se vocês quiserem, podem aprofundar melhor estas empresas. Não faz sentido eu estar aqui a aprofundar estas empresas no vídeo, só simplesmente a mostrar como é que elas são compostas. Portanto, vocês podem ver então 16% nos Estados Unidos, 13% da Austrália, 13% Hong Kong, 8% Canadá e depois no resto dos países até que vai diminuindo aqui a exposição. Portanto, sendo maior Estados Unidos, Austrália, Hong Kong e Canadá, também aqui o Reino Unido, uma grande exposição, Netherlands, e também depois aqui no World Dividend, mas não, ou seja, não o Selected Dividend, são outro tipo de ações, também a nível mundial. Vocês podem ver, pois já tem aqui, por exemplo, Johnson & Johnson, Microsoft, Cisco Systems, Meta, Alphabet, Merck, Visa, Nvidia, Verizon, Communications, Qualcomm. E no fundo está aqui o motivo para o ETF pagar até relativamente pouco de dividendos, 2 pontos tal. Podem ver que empresas, por exemplo, Microsoft, Meta, a própria Alphabet, Nvidia, não são empresas que pagam dividendos muito grandes. Portanto, apesar do ETF chamar-se High Dividend Yield, nem todas as empresas aqui são High Dividend Yield. Por isso é que é muito importante também estudar os ETFs antes. Só para que isto já podia ser um motivo de exclusão. Só que, no entanto, também é interessante perceber que muitas das empresas começaram a pagar dividendos há algum tempo. Por exemplo, há pouco tempo, a Meta não é uma que eu me sinta completamente à vontade, e a Nvidia também acho que não, ter aqui ok, mas temos que pensar também no bolo total das ações, não são só estas. E muitas destas empresas até pagam bons dividendos, portanto aqui nós vamos combinar um bocado estratégia de crescimento com pagamento de dividendos. E portanto nós realmente não sabemos no fundo até que ponto a Meta e a Nvidia vão estar sempre a inovar e a crescer, e podem no futuro realmente começar a aumentar a distribuição de dividendos. Portanto, aqui não acredito que a distribuição de dividendos deste tipo de empresas será sempre muito alta. No entanto, que a valorização do nosso capital, do quanto ele vai crescer mais o pagamento de dividendos, e o próprio reinvestimento dos dividendos no ETF pode ser interessante. No fundo, o ETF vai combinar aqui duas estratégias, crescimento e dividendos, apesar de no nome dizer High Dividend Yield, daí que é importante sempre vocês fazerem o vosso estudo para não comprarem coisas erratoriamente. No entanto, para mim, isto é ok neste momento, porque também o meu capital não é muito e, portanto, fez-me sentido aqui jogar um bocadinho com esta questão do crescimento de capital e na mesma as empresas pagarem dividendos, se bem que muito baixo, ok? Por exemplo, a Nvidia paga 0.03, é completamente baixo, por isso, como eu vos disse, a Meta e a Nvidia acho que não são os melhores para estarem aqui. No entanto, vou ver como é que o ETF progride, como é que é o seu pagamento de dividendos, e depois, se no futuro decidir que já não é ideal ter este ETF, por exemplo, um ponto em que o meu património já cresceu até relativamente bem, posso decidir vendê-lo e substituir por outro ETF. Este, no fundo, confesso que foi o ETF que fiquei mais de perna atrás, tanto pela questão dos dados históricos, como aqui a questão do High Dividend Yield, que na verdade não é assim tão alto. Portanto, vocês podem ver que todos os ETFs têm dividend yields mais altos. No entanto, vamos ver como é que o ETF evolui, e no fundo também queria aqui preencher este nono espaço. Claro que esse não foi o critério, não vamos adicionar qualquer coisa só para investir o nosso dinheiro nele. No entanto, lá está aquele que eu vos digo. Eu, neste momento, neste plano, estou a investir cerca de 29 euros por mês. Portanto, vocês podem ver que não é um valor muito alto, e futuramente também, como começar a trabalhar, não vão ser valores extremos. Portanto, aqui ter um bocadinho a estratégia de combinação de crescimento não é propriamente má. No entanto, acredito que para o índice deste ETF não fazia sentido estas empresas. Mas lá está, no meu caso específico, acho que pode fazer sentido. Portanto, analisa sempre o teu caso, percebe ou não se queres estar exposto a estas empresas, porque, por exemplo, apesar de Nvidia
não ser uma empresa pagadora de dividendos. Eu não considero 0.03, para mim é um yield demasiado baixo, ok? É uma rentabilidade 1000 vezes pior que nos certificados de Aforro. Também temos que perceber que a Nvidia vai crescer muito. Portanto, vai dar aqui outra coisa, por exemplo, para quem quer pagamento de dividendos mais crescimento de capital, pode ser bastante interessante este ETF. Por isso, vê sempre o teu caso. Eu já me estou a alongar muito, mas é porque aqui é importante sempre tu pesares as coisas e perceber se é ou não indicado para ti. Podem ver que ele está sobretudo 65% nos Estados Unidos e depois então aqui a distribuição no resto já muito mais baixa, 6% no Japão e portanto aqui a 10%, mas já são em outros países que não estes, mas pronto. Sempre com uma ponderação mais baixa que o do último, portanto aqui já seriam 1% para baixo, portanto eram muitos países, mas dá um total de 10%. Para finalizar aqui o vídeo, que eu só mostrar este Excel, no fundo este Excel tem os dividendos que eu recebi, porque como estou a investir agora na série de dividendos faz todo o sentido. Vocês podem ver que também já tenho aqui os dividendos de agosto. Acabei por não colocar aqui de setembro na Trading do Outubro, muito provavelmente é porque não recebi dividendos em setembro, porque na Trading do Outubro só estou a fazer aquela série das empresas portuguesas, portanto o foco é crescimento de dividendos, mas não significa que eu vou receber todos os meses. Ainda não fiz essa questão de ver quando é que cada empresa paga e fazer o calendário, portanto futuramente hei de o fazer. Portanto vocês podem ver que em agosto recebi aqui 13 cêntimos e aqui 4 cêntimos na XTB, mas em setembro já recebi 93 cêntimos da XTB. Agora no mês de outubro já recebi 15 cêntimos, entretanto já tive um pagamento de outro dividendo que ainda não acionei aqui, mas vou no final do mês fazer isto. Isto aqui no fundo serviria para perceber como é que os meus dividendos estão a crescer, se tem justificado ou não. E podem ver que neste momento aqui foi um salto brutal de 0,04 cêntimos para 93 cêntimos. E também podem ver por aqui que os ETFs que pagam dividendos são mais ou menos os mesmos. Aqui seria os novos, portanto agosto estaria mais por causa dos novos, estaria mais elevado. Agora os outros ETFs é que pagaram mais neste mês, houve assim bastantes pagamentos de dividendos. Portanto, pronto, no próximo ano, em agosto, provavelmente já vou receber muito mais neste mês. Se calhar posso até possivelmente receber mais, menos ou igual a setembro, por exemplo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo vai acabar por aqui. Se gostaram, já sabem, deixem o like, comentem, subscrevam, isso ajuda imenso do canal e deixem o vosso comentário, a vossa opinião, o vosso estudo, etc, etc. Em que é que vocês andam a investir? Façam também dos comentários um espaço de partilha, de aprendizagem e crescimento. Mostrei-vos aqui um bocadinho aquilo que foi o meu estudo, o meu processo de análise. Claro que envolve sempre outras coisas, rácios de preço-lucro, ver sobretudo as top holdings, se faz ou não sentido. No entanto, esta será a minha estratégia para já, para o longo prazo. Espero que tenham gostado. Fiquem por cá para acompanhar como é que a carteira está a evoluir. Isso também é importante ter o vosso apoio deste lado. Estes vídeos no fundo servem para vos inspirar e também para eu conseguir ver o meu processo, como é que está a progredir aqui no mundo dos investimentos. Portanto, se este vídeo foi útil, o meu muito obrigado e espero ver-te por cá e vamos nos vendo nos próximos investimentos. Fica bem e até à próxima.